Olá a todos, meu nome é Hélio Dias, presidente do IVEPESP, que é o Instituto para a Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São Paulo. Somos uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, e nosso objetivo é se tornar uma ponte entre a sociedade e o conhecimento. Contamos com membros representativos da sociedade científica, empresarial e universitária. Contamos com um centro de inteligência e especialidades multi-institucional e multidisciplinar, com membros do Brasil e de outros países. Em nosso portal, vocês vão encontrar as nossas principais ações até o momento, que são workshops, encontros temáticos, feiras e informações de interesse da sociedade na área da divulgação científica. Nosso principal objetivo é tornar o conhecimento acessível a todos e contribuir para o aperfeiçoamento das instituições. O IVEPESP conta com um certificado de regularidade cadastral de entidades do Estado de São Paulo, o que nos credencia para parcerias com entidades públicas e privadas. Você vai assistir agora a mais um evento organizado pelo IVEPESP. Obrigado e boa palestra a todos. Pediria agora ao meu grande amigo, o professor Joaquim Edson Vieira, que é professor livre-docente e professor associado da Faculdade de Medicina, também anestesiologista. Eu acho que eles têm o privilégio de nos brindar com os conhecimentos mais profundos sobre a saúde. Ele é a mola precursora da reforma curricular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A Faculdade de Medicina atingiu seus 100 anos o ano passado e o seu currículo estava imutável fazia 15 anos. E o movimento capitaneado por vários docentes da faculdade, destacando-se o nome do professor José Otávio, professor Baracá, professor Milton Arruda Martins, professor Giovanni Cerri, mas organizados e trazidos à razão pelo professor Joaquim Edson Vieira, conseguiram finalmente fazer uma proposta para a mudança curricular que será iniciada em 2015. Então eu pedi assim muito gentilmente e o professor Joaquim atendeu ao nosso pedido, falar alguma coisa da formação do médico no Brasil, que é um tema palpitante. Muito obrigado, professor Joaquim Edson Vieira. Bom, eu estava conversando com o professor Luiz Gomes do Amaral aqui, que eu tinha uma queixa formal a apresentar, é que falar depois dele é impossível, né? Porque ele já apresentou tudo de maneira tão brilhante e emocionante que a minha apresentação vai ser tão técnica que eu estou quase envergonhado. Mas o desafio que o professor Bruno me apresentou foi de falar sobre a formação do médico no Brasil e os senhores verão que daqui para frente, alguns diapositivas, a gente não tem estatísticas que possam fundamentar com precisão da forma como são fundamentadas esse mesmo tema em outros países do mundo. Mas eu queria falar um pouco do currículo e apresentar um problema bastante interessante e antigo, que é o chamado problema dos dois desvios padrões. E eu chequei na literatura se era 2 desvios padrões ou 2 desvios padrão. Eu acho que é mais adequado falar 2 desvios padrões. A situação atual, que é um pouco, pode ser assustadora, mas pode ser também constrangedora para as próximas gerações, principalmente de futuros profissionais. Falar um pouco sobre modelos pedagógicos, o papel do docente, competências, avaliações, as diretrizes e, eventualmente, as respostas a esses 2 desvios padrões e o que eu considero como verdadeiro ou falso no ensino e saúde. Bem, os componentes do currículo, como são conhecidos, eu sempre corro o risco de ensinar o Padre Nosso para o vigário, vamos dizer assim, ou seja, apresentar aquilo que as pessoas já sabem, ele tem esses condicionantes da esquerda, em que envolve conteúdo, estratégia, recursos, avaliação e ambiente, e cada um deles requer uma expertise muito apropriada, mas é preciso lembrar, principalmente, do que a gente chama de currículo oculto, que é o que está do lado direito e que envolve o declarado, o aprendido e o ensinado e que, na verdade, pauta talvez muito mais profundamente o interesse
dos estudantes pela própria profissão, como foi levantado anteriormente pelo professor José Luiz Gomes do Amaral, ou seja, no currículo oculto é que se manifestam as vontades, os desejos e os sonhos de muitos dos estudantes que se formam, que abraçam a área da saúde. E nós temos um problema interessante, que na verdade não é da educação médica, é da educação superior como um todo, talvez de todas as áreas, mas na educação superior isso fica mais evidente, que é a história dos 2 desvio padrão, que foi publicado pelo Bloom em 1984, e que ele sugere, então, ele faz uma avaliação bastante cuidadosa em áreas da formação em educação na Universidade de Chicago, naquela ocasião, e submete a esses 3 modelos de formação. O tradicional, se tem estudantes em números adequados, inclusive por classe, 30, com testes finais comuns de aprendizado, quanto que teve de retenção, quanto teve de aprendizado, em comparação ao que ele chama de mastering, né, que acho que a melhor tradução ficou maestria, mas não é exatamente um mestrado, mas é uma condição em que esses estudantes recebem, na mesma condição do tradicional, mas recebem testes formativos, e que eu já adianto que são testes que discutem a avaliação com o estudante, de modo que ele possa aprender também junto com essa avaliação que foi feita, e uma condição de tutoria pessoal, em que o estudante ele recebe uma formação, eu diria que quase que hipocrática, talvez, no sentido que se tinha da formação que atualmente é abraçada pela medicina, de ter um tutor acompanhando o sujeito de formação. E os gráficos mostram que o melhor desempenho é o da tutoria, ou seja, alguém que é formado junto com um profissional, junto com um expert, durante todo o tempo. No entanto, a gente se questiona se essa estratégia é a mais cara. E na medicina, essa estratégia já vem sendo empregada há mais de, talvez, quase 100 anos, que é a residência médica. Na formação do profissional, do expert, quem mais se aproxima desse modelo de formação é a residência médica, em que você tem praticamente um tutor por estudante. Mas nós temos esse problema, ou seja, qual é a melhor forma de preparar um estudante para que ele se aproxime da condição ideal dos 2 desvio padrão. Bom, antes de falar de alguns modelos disso, que vão eventualmente se aproximar dos 2 desvio padrão, nós temos algumas estatísticas para tratar no Brasil, que também já foi considerado na apresentação do professor Amaral, que é o processo de formação institucional que vem sendo apresentado nos últimos anos. Então, nós temos os quadros aí mostrando o número de médicos por região, e o que é melhor a apresentar é o número de médicos por habitante, no caso, o número de médicos por 1.000 habitantes, e a gente tem uma densidade bastante diferente em regiões do Brasil. Eu peguei só alguns exemplos de cidades, e no caso do Distrito Federal, em que a gente tem uma concentração no Brasil de 2, no Distrito Federal é o dobro, e em áreas como o Maranhão, que representam talvez áreas mais desassistidas, isso é por volta de 35% do que seria a média nacional. E esse foi um estudo feito com dados oficiais, cedidos pelo INEP, quando a gente faz algumas projeções desse número, no caso aqui, novas escolas médicas, o que se tem é que um curso de medicina, que em geral utiliza 100 vagas por ano, ele contribui com 5.000 novos médicos, ao final de 50 anos, quando esses médicos têm a durabilidade do seu trabalho em 50 anos. Se fossem 100 médicos que trabalhassem por 45 anos, esse período se reduziria, então, 4.500 médicos, mas ao final de 45 anos eles estariam atingindo esse platô. 50 anos parece um tempo razoável de atuação de um médico bem formado em áreas competentes. Após esse período, o que acontece é só uma reposição do número de formados ao longo do tempo. Bom, com esse número estimado, o que a gente pode oferecer como modelos probabilísticos é de que o número de médicos por 1.000 habitantes no Brasil, considerando as vagas de medicina até o ano de 2010, que já é uma realidade bastante distinta, e eu vou mostrar um pouco mais à frente, a gente teria aí no ano de 2080, que está bastante distante, mas eventualmente não tanto assim, são provavelmente 3 gerações, o que você vai ter é que esse número total estaria próximo de 4 médicos por 1.000 habitantes. Se a gente considerar que essa estatística acompanha essa daqui, em lugares como o Distrito Federal, a gente pode estar tendo 8 médicos por 1.000 habitantes, e em lugares como o Maranhão, a gente pode estar tendo por volta de 1,6, que seria próximo do ideal. Por que eu não coloquei número ideal? Porque eu não sei se a OMS e a ONU têm números que
que digam que seja o ideal a ser atingido. Agora, houve um movimento para a criação de 4.500 novas vagas a partir de 2010, e esse número já ultrapassou, está em 11 mil vagas. Então, esse número, como foi projetado para 4.500, é o que eu posso apresentar, mas é mais ou menos, a gente teria que duplicar ou quase 2,5 vezes. O que a gente teria em 2080 seria um número aí de 5 médicos para cada 1.000 habitantes, no melhor das hipóteses, considerando que não há nenhuma desistência e considerando que esse número vai se aproximar deste outro que foi apresentado como a distribuição de densidades. Ou seja, nós vamos ter lugares no Brasil que vamos ter 10 médicos por 1.000 habitantes, o que está bastante acima, supostamente, do que se espera em termos de concentração médica. Esse é um modelo que eu já adianto a dizer que seria talvez mais razoável para a sociedade brasileira que a gente continuasse com o programa de mais médicos e não abrisse novas escolas. Porque um programa de importação eu encerro quando for necessário. E uma escola médica, uma vez aberta, dificilmente vai ser fechada. Vai continuar contribuindo com novos profissionais no mercado. Me faz lembrar também uma outra história da América que o professor Amaral citou no final, e eu também talvez consiga contar uma história no final, se não for muito alongada a apresentação. Bem, boa parte dessas escolas, elas não aparecem na estatística nacional, mas elas utilizam dessas novas escolas, dessas 11 mil vagas, e as vagas novas foram criadas nos últimos 10, 15 anos, elas se utilizam de um modelo pedagógico chamado PBL, o Aprendizado Baseado em Problemas, que tem uma condição bastante clássica, que é descrita como 7 passos, que aparece no quadro da esquerda para os senhores, que vai desde o trabalho em grupo, basicamente é um trabalho feito por um tutor, um pequeno grupo de 12 a 15 estudantes, eles reconhecem o problema, discutem o problema, estudam o problema, rediscutem o problema, chegam a uma conclusão, e esse processo se encerra em mais ou menos 6 períodos, o que daria 3 dias de uma semana para estudar o problema. Esse PBL foi criado nos anos 60, em cursos de administração, depois em cursos de medicina, para, nas universidades em que foi criado, substituir a dificuldade de acesso ao paciente. Essas universidades, basicamente a McMaster e a Maastricht, elas tinham dificuldades de acesso a pacientes reais e, portanto, a simulação ou o Problem-Based Learning substituía a necessidade de se encontrar pacientes, de se encontrar casos reais para serem discutidos com os estudantes à beira do leito, o que não é uma realidade nacional, em que pese que, eventualmente, a gente tenha, com isso, reflexos de baixa cidadania, ou seja, pacientes que aceitam procedimentos que, eventualmente, não deveriam aceitar, com receio de perder aquele acesso que foi conseguido a duras penas no hospital público de grande porte. Agora, ao longo dos anos, isso foi então instituído nos anos 70, 80 e 90, ao longo dos anos 2000, começou-se a avaliar a efetividade desses programas, uma vez que eles já tinham aí 30 anos de existência e poderiam ser comparados aos tradicionais, que por falta de melhor nome foram chamados de tradicional mesmo, que é a condição de aula, discussão de um caso clínico e, se possível, enriquecimento com essa discussão, com eventuais reuniões anatomoclínicas, enfim, aquilo que provavelmente o pessoal da saúde conhece e que a residência mimetiza muito bem ou fundamenta muito bem. E ele não se mostrou melhor em relação ao aspecto de acompanhamento. Ele parece ter um melhor desempenho em relação ao conhecimento e raciocínio clínico e comportamento não cognitivo, mas não resulta propriamente em aquisição de conhecimento. O tradicional continua sendo, aparentemente, a melhor fisiopatologia e a aquisição de conhecimento é semelhante em ambos os métodos. Portanto, é uma estratégia que eventualmente seja mais cara e que não se mostra superior em alguns, para a maioria dos modelos de formação médica. É isso que se tem de estatísticas atuais. Agora, ele serve muito bem para lidar com um problema da medicina, que talvez em outras áreas isso seja de menor monta, de menor acúmulo, que é o conteúdo. E o melhor exemplo que a gente pode apresentar é o raio-x existia até os anos 70, depois nos anos 80 apareceu o ultrassom, nos anos 90 a tomografia, logo em seguida a ressonância nuclear magnética, e uma não substituiu a outra. Elas continuam sendo utilizadas
com suas indicações precisas, e o estudante de medicina precisa saber essas 4. Um futuro médico precisa saber essas 4. E isso pode ser apresentado em todas as outras áreas da medicina, desde a imunologia, considerada uma ciência básica, até os aspectos da clínica médica, que tem que, vamos dizer assim, utilizar todos os conhecimentos das básicas. E o PBL pode ser um bom modelo para se promover a integração temática. E aqui o exemplo que é citado pelo Ronald Harding, numa referência já razoavelmente antiga, é que o modelo com disciplinas, que são as tradicionais das faculdades mais antigas, elas também talvez não comportem a necessidade de integrar todos os temas, porque a gente precisaria de muito mais tempo. O cálculo que se faz, mais ou menos, é de que se precisaria de pelo menos 30 anos para dar conta de todo o conhecimento em termos de conteúdo, se a gente fosse apresentar cada um dos conteúdos que são novos na medicina. Obviamente, ao findar 25 anos de formação médica, provavelmente seriam necessários mais 15, porque ao longo de 25 anos, novos conhecimentos são apresentados para essa ciência que é muito dinâmica. Portanto, é preciso integrar conteúdos para que eles possam ser aproveitados no tempo. E a proposta é que o PBL eventualmente seja um bom modelo para promover a integração, que nos modelos mais tradicionais é feita pelo estudante. Bom, mas integrar ainda significa, eventualmente, não ser capaz de promover aquilo que a formação médica precisa, que é o caso real. O caso real pode ser, muitas vezes, inacessível. Eu sempre dou o exemplo de que, certamente, se eu quisesse que o estudante visse uma otite média aguda, ele ficaria aproveitar que o professor Florisvaldo aqui, ele ficaria no pronto-socorro do HC, ou da escola da Hospital São Paulo, ou da Santa Casa, ele talvez visse todos, num dia só, 20 casos de otite média aguda, estaria plenamente contemplado do ponto de vista de entender a fisiopatologia, a clínica daquele processo. Mas, se ele desse azar de, naquele dia, todas as crianças fizessem greve de otite média aguda, ele não aprenderia otite média aguda. Portanto, eu preciso sistematizar alguns conceitos em medicina. E, para isso, eu utilizo o modelo pedagógico da simulação. Essa estatística é uma estatística americana, em que 68% de retorno, são 90 faculdades de medicina, apresentaram as maneiras como são utilizadas a simulação naquele país. As maiores utilizações ainda incluem conhecimento e cuidados ao paciente, também comunicação, uma grave falha do nosso processo de formação nacional, o profissionalismo, eu considero uma outra grave falha, e habilidades e raciocínio clínico. Portanto, inclui, no meu ponto de vista, basicamente tudo que é o mais importante, que constitui o core, o núcleo da formação médica em qualquer parte do mundo. E as menores utilizações ainda incluem treinamento em grupo, que pode ser uma questão questionada, já que aponta-se que o futuro da atuação em medicina sejam por equipes e não por profissionais isolados, o que explica, eventualmente, a dificuldade de fixar profissionais em áreas isoladas, e também de sistema de saúde e cuidados ao paciente no sistema de saúde, não de cuidado ao paciente individualizado, e a formação de liderança. Pode-se notar também no gráfico que ele tem linhas azuis mais claras, escuras e verdes, de que ele é muito mais utilizado para a formação, que são as linhas mais claras, em comparação à avaliação, que são as linhas escuras, e muito, muito menos para pesquisas na área de educação médica. Agora, tem-se, então, um modelo pedagógico que é do PBL, tem-se um modelo de simulação, mas já é uma postura bastante avançada de várias escolas, principalmente no exterior, de que não se deve promover conteúdo sem contexto. E esse gráfico também muito antigo, ele revisita um modelo teórico dos anos 60, e que ele sugere que de 1000 pessoas, se a gente se concentrar, passar por todas elas, eu peço desculpa por estar em inglês, mas eu imagino que todo mundo possa acompanhar, a gente vai observar de que se eu ficasse no hospital universitário, eu vou encontrar 1 em 1000. E vou perder todos os outros processos que fazem parte de um complexo e elaborado sistema de saúde e doença. Eu até perguntaria o que significa saúde para as 200 pessoas que estão entre as 1000 e que não se enquadram nas 800 que vão passando por processos eventualmente mais complexos de atenção e de acesso à saúde. Portanto, uma sugestão é que não deva haver conteúdo sem contexto, ou seja, pode-se lançar mão da simulação, pode-se lançar mão da discussão de casos bem dirigidos, mas é preciso ter acesso às pessoas que necessitam do cuidado médico durante a sua formação. Esses estudantes devem passar a encontrar com essas pessoas, eventualmente até mesmo as mais saudáveis. Para isso, o docente precisa ter uma formação. E a formação do docente, embora a mais conhecida seja do expert,
que pode ensinar tudo o que ele sabe da sua especialidade, a má notícia é não serve mais. É talvez uma má notícia, porque a gente espera que isso pudesse ser o melhor modo de formação, mas não serve mais. Não só por questões de gerações, por uso de tecnologia, mas porque o próprio docente, para dar conta daqueles modelos anteriores que eu apresentei, ele precisa ter algumas formações complementares à sua expertise no seu campo. Quando perguntado para docentes da Inglaterra como eles se sentiam nesses 12 trabalhos de Hércules aqui, que é o papel do docente de medicina, eles se sentiam muito mais como modelos, que é o on-the-job role model, ou seja, a pessoa que apresenta um modelo de atuação médica e que pratica a medicina. E que pode, eventualmente, na sua prática, ensinar ao estudante. Depois, os mais baixos, eles se consideravam como mentores, ou seja, tutores desses estudantes de formação, e como profissionais que produziam material de apoio didático. Os outros todos estão entre a faixa de 3,5 e 4,2, ou seja, aquilo que mais se identifica com o professor de medicina é estar atuando e, com isso, ser um modelo e, durante a sua atuação como clínico, poder ensinar aos seus estudantes. Nada muito diferente do que vem sendo feito na formação médica nos últimos 2.000 anos, ou talvez até antes disso. Agora, o desenvolvimento docente, por sua vez, passa por alguns mecanismos que não são suficientes só de trocar de posição. Eu saio da posição de professor e sento ocupando a posição de aluno. Ele precisa de alguns detalhes que estão expostos aqui no lado esquerdo, de condições institucionais, de feedback, o mesmo que muitos professores não oferecem aos seus estudantes, eles precisam quando necessitam para o seu desenvolvimento docente. Deve ser feito entre pares, afinal de contas, eles têm pouco tempo para discutir e para trabalhar individualmente com vários dos modelos que são apresentados. E é preciso lembrar de conceitos para aprendizados entre adultos, que é diferente do conceito de aprendizado para crianças, ou seja, é preciso elaborar em cima de experiências que os próprios docentes já têm. E o maior interesse dos docentes é que eles possam dominar a maior parte dos instrumentos que são utilizados para a instrução dos seus estudantes. Isso é o que a literatura da educação médica sugere no mundo inteiro. Quando a gente vai trabalhar para o lado da investigação, o que pode ser interessante é saber se o contexto e o ambiente interferem, se a motivação de carreira é diferente daquela do voluntariado, se a duração dos programas tem que ser curta ou longa, não se sabe nada disso, e se a presencial é melhor ou pior do que a educação à distância. O que se sabe no Brasil, que é citado na literatura, essa referência número 2, é de que boa parte das instituições privadas, as particulares dos últimos 10, 15 anos, investem muito mais na formação docente do que as instituições públicas, que basicamente não oferecem curso de formação ou estão próximas do concurso público que, uma vez finalizado, não se tem mais nenhuma promoção de desenvolvimento docente, se espera que ele seja uma expertise e possa continuar na sua expertise ensinando. Bem, esse também é um triângulo bastante conhecido que inclui competências e avaliações, ou seja, ensinar com todos aqueles modelos é preciso lembrar que passa por um processo já bastante conhecido e descrito de saber como, mostrar e fazer. E para isso as avaliações que devem ser promovidas junto aos estudantes são bastante distintas, são bastante diferenciadas. Eu não consigo ter certeza que um estudante de medicina ele consegue fazer alguma coisa por uma prova-teste. Essa prova, para avaliar se ele faz corretamente, precisa ser por estações de práticas, simulações que foram citadas anteriormente, eventualmente avaliações globais ou observação da prática, tomando cuidado que essas observações sejam feitas com bastante cuidado ético. O fato é, essas avaliações precisam estar adequadas com o que se tem de oferecimento e de escalonamento de aprendizado. E as avaliações diagnósticas são diferentes das formativas, que são diferentes das somativas. A avaliação diagnóstica serve para eu saber quanto o estudante sabe e para balizar quanto ele precisa aprender. A formativa dá o retorno imediato, eu vou dar um exemplo logo a seguir, e a somativa necessariamente tem de passar por classificação. Eu dou alguns números. Em 2006, a Faculdade de Medicina da USP de São Paulo recebeu por volta de 30% de estudantes do chamado Programa de Inclusão Social da USP, que era o chamado INCLUSP, que basicamente dá bônus naquela ocasião de, no máximo, 12% da nota. Ou seja, um estudante que tirasse
tivesse plenamente classificado dentro do Incluspe e tirasse uma nota 8, ele ganharia por volta de 0,9 de bônus. A sua nota passaria de 8 para 8,9. Bom, isso parece pouco, mas a diferença entre o primeiro classificado naquele vestibular e o último classificado naquele vestibular, eu estou falando aqui de 175 posições, numa escala de 0 a 10, é 1. O primeiro colocado tira 10, o último colocado tira 9. Ora, não há nenhuma diferença de conhecimento entre quem tira 10 e quem tira 9. Há uma diferença de classificação. Há inúmeros empates e há inúmeras posições disputadas nos milésimos das notas obtidas por esses alunos. Essas são as avaliações somativas, mas eu preciso garantir durante o processo avaliações formativas, dar o retorno para o estudante. Por quê? Como mostra esse quadro aqui, eu consigo dizer para o estudante quais são as melhores áreas que ele tem como desempenho dentro do processo de formação e que, se ele tiver interesse, ele pode manter o seu processo de estudo e de aprendizado no modelo que ele vem desenvolvendo. Por exemplo, aqui, o que está assinalado em vermelho seria doença do sistema respiratório, em que ele tem uma média bastante honesta, quase na média mesmo do que seria esperado para aquele processo. Se ele considera isso adequado para a formação e interesse de especialidade que ele vai ter no futuro, ele pode investir o mesmo a quantidade de tempo que ele vem investindo para essa formação. Se ele quer se dedicar a essa área como futuro profissional, talvez ele tenha que dedicar mais tempo a ela, porque ele está só na média. Ele precisa se aproximar da expertise, ele precisa ultrapassar a linha vermelha vertical, que é a média, e atingir mais o lado direito dessa curva, que é a expertise. E com isso ele pode economizar tempo de outras áreas que não lhe dizem muito respeito e que a medicina comporta que as pessoas possam se formar com menos intensidade, como, por exemplo, seria na questão de uma área próxima ali, distúrbios endócrinos e metabólicos. Talvez ele pudesse continuar na média, porque é suficiente para a área que ele quer, não precisa se esmerar. Ou seja, ele não há necessidade da formação em medicina estar à direita da curva em tudo. Ele pode dosar o tempo e aproveitar melhor para a sua formação. As diretrizes curriculares, e eu estou encerrando, elas apresentavam este cabedal de interesse que as escolas médicas deveriam desenvolver para a formação dos seus estudantes. E aqui, quem estiver dormindo, eu vou pedir para acordar. Por quê? Porque ela dava só 6 temas. As escolas deveriam esmerar-se para promover a atenção à saúde individual e coletiva, integrar as instâncias de saúde, ou seja, todos os modelos de atendimento que o país proporciona, sejam públicos ou privados, a tomada de decisão, obviamente, fazer o diagnóstico e saber a conduta adequada, e depois vinham os outros 4 adentravam um território perigoso que as escolas médicas promoviam, promoviam muito mal, que era a comunicação, tanto entre os profissionais com outros, tanto entre os próprios médicos quanto com outros profissionais de saúde, além do público, e com literatura estrangeira, porque isso é o motor da apropriação de conhecimento em medicina, incluindo patentes. E depois, liderança, administração, gerenciamento e educação permanente. Educação permanente não é educação continuada, não é congresso, leitura de periódicos, é educação feita no local de trabalho. Eu não tenho dúvida que as faculdades de medicina, públicas ou privadas, novas ou velhas, adequadas ou inadequadas, promovam os 2 primeiros tópicos, atenção à saúde e tomada de decisão. E eu desafio qualquer docente de escola pública ou privada, nova ou velha, garantir que eles promovem comunicação, liderança, administração, gerenciamento e educação permanente aos seus estudantes. Eles não promovem isso, as escolas não promovem essas 4 necessidades de formação. E as diretrizes curriculares novas se complicaram ainda mais, porque elas dividiram essas tarefas, que estavam muito bem delineadas até 2013, em outras que vão estar tentando articular atenção, gestão e educação, com outras subdivisões que basicamente tratam do individual e do coletivo. Então, na minha opinião, as novas diretrizes curriculares podem eventualmente ser um retrocesso às anteriores, porque diluem o que estava muito claro de necessidade de formação na área da saúde para o que me parece mais uma execução burocrática de alguns conceitos. Bem, temos respostas para os problemas dos 2 e dos padrões? PBL e tradicional mostraram-se semelhantes em longo prazo, portanto, fiquem à vontade para escolher qualquer um dos métodos. Agora,
A questão é, o PBL facilita a integração? Provavelmente sim. Então, se a gente tem um problema de integração, o PBL é o melhor método a ser escolhido, embora o tradicional não seja uma ausência de resposta à integração. O PBL pode facilitar, e o que a gente tem que lembrar aqui, que eu posso praticar o PBL discutindo casos verdadeiros. E o que eu defendo é que todas as nossas escolas têm condições de promover a discussão de casos verdadeiros. Em qualquer cenário, unidade básica de saúde, ambulatório, hospital, enfermaria de hospital, ambulatório de hospital, até mesmo centro cirúrgico e terapia intensiva. A simulação certamente é uma proposta, um processo, uma tecnologia que vai ter de ser abraçada mais cedo ou mais tarde, porque ela permite a sistematização do aprendizado. Eu não dependo mais da sorte, da oportunidade de conhecer algumas coisas que, eventualmente, a minha escola, seja bem localizada ou mal localizada, deva fornecer. E docentes, que é uma grande dificuldade em qualquer área da saúde, o professor Luiz Gomes do Amaral também apontou isso, médicos especialistas e docentes não são diferentes, eles necessitam do domínio de estratégias de instrução, ou seja, não basta mais a aula formal, que é absolutamente necessária, uma boa aula é muito bem-vinda em qualquer plateia de qualquer parte do mundo, mas é preciso dominar alguns outros instrumentos de aprendizado ou de formação junto aos estudantes de medicina. E a avaliação formativa, porque ela permite o empoderamento do estudante, ou seja, talvez aquela história de dominar o tempo. Talvez com alguns dessas condições que as escolas médicas possam investir, sejam elas novas ou velhas, eu repito, a gente possa estar se aproximando do que seriam respostas para o problema dos dois desvios padrões. Agora, o que é verdadeiro e falso no ensino de saúde, segundo o que eu gosto de discutir bastante com todos os lugares que eu vou falar isso. Eu acho que são falsas questões imaginar que a gente precisa discutir se o modelo é biomédico ou humanista. É preciso os dois. O dia que eu precisar de alguém que possa colocar um stent em algumas das minhas artérias, espero que isso esteja muito longe, eu vou querer alguém que faça isso muito bem. Eu não quero alguém que me trate muito bem pelo nome, mas não seja capaz de fazer uma cirurgia cardíaca complicada. Mas, obviamente, eu também não quero ninguém que não me trate no minimamente com condições. Mas eu não preciso de formação humanista, essa formação específica, diferenciada. Elas são conjuntas, elas são uma falsa questão, saber se é uma coisa ou outra. O ensino hospitalar ambulatorial é uma falsa questão, eu preciso dos dois. Eu não sei se eu vou atuar no ambulatório pelos 50 anos que eu sou médico, se eu vou atuar no hospital pelos 50 anos que eu sou médico. Eu posso mudar de ideia, eu posso mudar de opinião, eu posso ser obrigado a trabalhar em condições diferentes, distintas, e que inclui saber se locomover no hospital e no ambulatório. E a estratégia PBL, o ensino tradicional, como foi apresentado aqui, eu espero que tenha convencido, a literatura é farta, também é uma falsa questão. As verdadeiras questões, na minha opinião, estão dentro dessas outras três condições. Envolvimento docente. E isso os docentes são muito claros, eles querem ou tempo ou dinheiro. Ninguém precisa inventar muita coisa diferente. Tempo e dinheiro são as coisas mais antigas que existem na humanidade, que fazem a gente se mover. Muito mais para um lado, muito menos para o outro, mas essas são as duas coisas que fazem a gente se mover. E os docentes verbalizam isso quando eles têm interesse em se dedicar à docência. E eu não gosto de citar, mas eu devo citar, porque algumas pessoas não gostam, o velho Flexner, 1910, há mais de 100 anos, ele dizia uma coisa muito simples: quem ensina medicina deve ser quem pratica a medicina. É claro que a didática, a pedagogia, as condições tecnológicas eram muito diferentes, mas isso provavelmente não mudou. O docente precisa continuar interessado na medicina e no que faz como médico e ensinar ao seu estudante. Ele tem que se envolver, ele tem que se comprometer. A segunda é a própria responsabilidade discente. Os nossos estudantes não são crianças com 18 ou 24 anos. São pessoas que têm, sim, detalhes de formação social, da educação de acordo com a sociedade de onde eles vêm, que é a sociedade brasileira, mas eles têm de ser paulatinamente responsabilizados. Eu costumo brincar, e comento com o professor Bruno, não sei se ele lembra, que os alunos começam a adquirir o poder diagnóstico e começam a adquirir o poder terapêutico. Esse poder tem que ser exercido com a supervisão de médicos, supervisão de docentes, mas tem de ser exercido. Isso não pode ser postergado para algum dia em que eles não tenham mais a necessidade ou a excelência da supervisão de um docente ou de um médico. E, finalmente, a estrutura. E aqui cabe lembrar que algumas faculdades novas, elas têm uma excelente estrutura.
melhor do que muitas antigas que são líderes em termos de formação, porque tem um grande networking. Essas escolas novas envolvem estrutura. E aí a gente tem que ter sala de aula com recurso. Os recursos hoje são internet, as pessoas são altamente conectadas. Quando uma delegação da USP foi visitar a Faculdade de Medicina de Stanford, estou correto, Bruno? Acho que era Stanford, não sei se você lembra. Foram maravilhados porque saiu na internet em tudo quanto é canto. Stanford estava totalmente conectada. Montaram uma rede em que os estudantes poderiam se conectar 24 horas por dia. 3 meses de funcionamento, a rede pifou. Por quê? Porque o estudante de medicina, o jovem americano, que não deve ser diferente do jovem brasileiro, ele usa o telefone celular, o tablet e o notebook. O telefone celular para se comunicar por qualquer via de rede social, o tablet para fazer anotações relativas a interesses que ele tem eventualmente distintos, e o notebook para acompanhar a apresentação do estudante. A rede foi projetada para atender 3.000 estudantes, mas 3.000 eram 9.000. Portanto, estrutura é uma das necessidades que faz parte e que deve ser móvel, deve ser flexível, deve ser moderna. Acesso à internet, como citado aqui, o exemplo da Stanford, e unidade básica de saúde, ou ambulatório, ou hospital, equipado com modelo, com espaço para didático. Não é possível se imaginar que eu vá me interessar por discutir medicina estando de pé numa maca que eu não consigo sentar, ou no local com barulho, que eu não consigo entender o que está sendo discutido. Portanto, são modelos muito antigos, são fórmulas muito antigas, e que há necessidade da formação do médico no Brasil, como foi proposta, abraçar de maneira adequada e efetivamente exercer isso que foi apresentado. Eu fiquei 6 meses na Filadélfia aprendendo a fazer a avaliação médica no National Board of Medical Examiners. Mas naquele período, eu, um saudável atleta, acordei um belo domingo, um domingo muito tranquilo, com uma dor nas costas, achando que era só um mau jeito de uma corrida que eu tinha feito no sábado, e não passava, e foi ficando pior. Em meia hora eu já não conseguia falar, que a dor nefrética a gente acha que é, não sei quem teve aqui, mas ela é realmente insuportável. E fui parar no hospital do lado, na cidade de Bryn Mawr, onde a gente morava, um hospital local, que fazia cirurgia cardíaca, interessante, e fui atendido, além do processo normal de atendimento daquele hospital, por um physician assistant. Não foi um médico que me viu. Foi um sujeito que tem a formação de um physician assistant. E eu perguntei, depois fiquei muito curioso, porque depois foi um médico me ver, acho que ele soube, enfim, que eu era médico e talvez quis ser delicado e elegante com um colega, mas o physician assistant tinha já dado conta de tudo, do diagnóstico, da terapêutica, que foi só checada pelo colega que estava de plantão, e inclusive da indicação de exames complementares, que no caso foi uma tomografia. E eu perguntei o que era a posição do Physician Assistant, que foi criado nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, porque em 96, quando eu estava em Chicago, eu também morei 2 anos naquela ocasião, não tinha esse profissional. E essa foi a resposta de uma sociedade que eu julgo que tem vários defeitos, mas trata as coisas com profissionalismo, para necessidade ou a falta de médicos em alguns locais. Então, os hospitais não conseguem, o sistema de saúde não consegue contratar médicos, porque encarece demais o processo de atendimento, e eles montaram, e já tem 25 anos que funcionam, um curso, que depois do college, são de 2 anos, um sujeito, uma pessoa que tem uma formação acima da enfermagem e abaixo do médico, e que ele dá conta de boa parte de vários procedimentos, tanto em pronto-socorro quanto atendimento ambulatorial, e plenamente reconhecido pela sociedade americana. Essa é a história que eu queria contar, que eu tenho receio de que a nossa densidade de médicos de 2080 nos obrigue a encontrar os bacharéis de medicina exercendo uma profissão intermediária entre a medicina e a enfermagem. Eu não sei o que a sociedade vai poder abraçar em termos de adequação de atendimento. Era essa a apresentação que eu queria fazer. Muito obrigado.